Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Bruno Kamoto e o episódio de hoje ele é um episódio diferente, porque eu vou trazer para vocês a minha estratégia de como eu tô montando o meu portfólio de micro SaaS. E eu vou aproveitar nesse episódio, eu vou dar um contexto para vocês do que eu aprendi nesses últimos 12 meses mantendo essa minha tese de montar um portfólio com algumas coisas novas que eu aprendi, e eu vou separar esse vídeo em duas partes, que é a primeira parte do portfólio de micro SaaS, seguido por uma evolução que é um portfólio de micro SaaS acoplado com infoprodutos. Então, se você tá nesse momento da sua jornada, montando um portfólio ou pensa em ir por esse caminho, então esse vídeo é para você. Agora, se você é novo no canal e ainda tá entendendo o conceito de micro SaaS, o que significa, eu recomendo que você ainda veja meus outros vídeos e depois volte para esse vídeo, porque talvez você possa ficar um pouco confuso com a visão que eu vou pôr sobre essa conceito de portfólio, beleza? Fazendo um pequeno jabá também, galera, eu queria aproveitar e convidá-los a participar da nossa comunidade de micro SaaS. Nós temos dois grupos de comunidade, o comunidade.microsaas.com.br e a gente tem um grupo no Telegram também com mais de 2.200 membros, que o link está dentro do nosso fórum do Circle. Então, venham participar da nossa comunidade, que o pessoal lá é super gente boa, super engajado, e tá na comunidade pode ser o primeiro passo para você lançar o seu projeto ou você deixar sua jornada menos solitária. Beleza? Então, bora pro vídeo de hoje. Galera, dando um contexto, né? O que é um portfólio de micro SaaS? Na minha visão, um portfólio de micro SaaS é pegar vários pequenos produtos que se conectem de alguma forma com audiências similares, onde você possa fazer cross-sell e upsell entre esses produtos na mesma audiência e que você não tenha tanto trabalho com suporte, com vendas, porque no final do dia não são mercados muito distintos, né? Então eu não vou montar um micro SaaS para atender encanadores e vou montar um micro SaaS para atender, sei lá, concessionários de carro, né? Então a minha tese de portfólio de micro SaaS, ela começou exatamente em abril de 2022, onde eu queria pegar R$300 mil e comprar 2 micro SaaS para eu operacionalizar e flipar esses micro SaaS, que é como se diz, quando eu quero pegar, crescer esse micro SaaS e depois vender ele e pegar esse lucro, né, que eu tive nessa venda para adquirir outros micro SaaS. E a minha tese era comprar até 20 micro SaaS e montar um portfólio num período de 3 a 5 anos para depois viver da renda desse meu portfólio. E a minha experiência, ela veio porque eu passei os últimos 10, 12 anos construindo startups e montando equipes e montando times, e eu cheguei à conclusão que agora, com 2 filhos, com 35 anos, não é mais o caminho que eu quero na minha vida profissional. Então, quando eu alinhei esse meu interesse pessoal junto com essa minha experiência de construção e entendi o poder do micro SaaS, de construir esses pequenos produtos, esses pequenos negócios, né, de receita recorrente, de nicho e todas essas qualidades incríveis que um micro SaaS tem, foi que começou a nascer, né, essa imagem desse portfólio. Bom, beleza. Lá fora eu descobri uns caras que eles estão comprando e fazendo isso, né, chamado de micro private equity. E normalmente são fundadores de empresas, de startups que venderam as empresas e ganharam essa mesma experiência também, e eles estão em busca de ter esses pequenos negócios calmos, no caso, né? E aí eu comecei a estudar pra caramba, só que quando eu comecei a procurar micro SaaS para comprar no Brasil, bom, como vocês sabem, né, eu sou a primeira pessoa que estou falando de micro SaaS, então quando eu cheguei era literalmente só mato e não tinha absolutamente nenhum lugar onde eu pudesse achar micro SaaS, a não ser no cenário internacional, que tem vários portais. E aí eu comecei a escrever e produzir conteúdo e nasceu toda essa tese. Mas no final do dia, eu tinha 2 objetivos. Um era deixar público a minha tese para atrair pessoas que tinham pensamentos parecidos com o meu para um grupo no Telegram, que acabou virando a comunidade de micro SaaS. E o segundo era montar o meu portfólio. E com o passar do tempo, eu fui amadurecendo essa minha tese e eu comecei a conhecer alguns tipos de empreendedores que tinham uma visão diferente e única sobre construção de negócios na internet. Eu vou chamar esses caras de creators, né, que são criadores de conteúdo. O primeiro creator que eu conheci foi um rapaz chamado Daniel Vassalo, que ele tem uma comunidade chamada Small Bets. E o Daniel propaga que ele passou a vida inteira trabalhando para outras pessoas e que ele chegou num momento da carreira dele que ele precisava sair dessa bolha que ele tinha e ele queria pulverizar os riscos dele para ele não ter que mergulhar e montar uma empresa e ter que pôr todos os ovos numa cesta. E aí o Daniel, ele começou a fazer vários pequenos produtinhos na internet, montar uma newsletter paga, montar uma comunidade, e de repente ele estava faturando lá mais de $500 mil por ano com essas
vários pequenos produtos que ele chama de small bets. E achei super legal esse conceito. E aí eu fui conhecendo outros creators que tinham conceitos similares. Por exemplo, o Justin Welsh ou o Dan Cole. O Justin Welsh, por exemplo, ele é um cara super influente, né, no LinkedIn e basicamente ele fatura 3 a 4 milhões por ano também, com vários produtos que ele vende sem funcionários, sem equipe, tudo um solo entrepreneur, né, como eles chamam, ou um empreendedor solo. E no caso do Justin Welsh, ele é um pouco mais para a linha de infoprodutor, então ele não tem um software. Ele produz cursos, e-books, consultorias, e no final do dia ele tem esse portfólio diversificado de renda que ele faz dinheiro de diversas formas. E aí eu fui conhecendo outros empreendedores, como o Dan Cole, por exemplo, que eu comentei, que também é um baita de um empreendedor que carrega com muita força essa ideia, essa visão de one man business, né? Ou como eles chamam de one man million business, que é um negócio de um homem milionário. E quando eu junto, né, esses conceitos com a minha tese de micro-SaaS e eu começo a entender as ferramentas que eu tenho em mãos hoje, né? Eu vejo a comunidade, eu vejo meu canal no YouTube, né? Eu vejo minhas outras redes sociais, todos esses pontos soltos, né, dentro da minha cabeça aqui, eu comecei a pensar, pô, além de montar esse portfólio de micro-SaaS, será que eu não consigo construir outras coisas? Será que eu não consigo incrementar também esse pensamento de small bets e infoprodutos dentro com essa ideia de portfólio? E aí que eu amadureci tudo e eu trago para vocês a estratégia que eu concluí ser ideal, né, para você crescer e construir um portfólio de micro-SaaS alinhado com várias pequenas apostas ao redor. E eu vou quebrar essa minha visão, essa estratégia em 2 blocos a partir desse momento do vídeo para vocês entenderem. O bloco 1, que é o portfólio de micro-SaaS, e o bloco 2, que é esse portfólio de SaaS mais outros negócios e infoprodutos. Ter um portfólio de micro-SaaS, na minha visão, consistia em um único caminho. Era, vou comprar micro-SaaS, vou operacionalizar e vou crescer. Mas, Bruno, por que você vai comprar? Porque eu não sou desenvolvedor e eu já escrevi várias vezes, eu tenho vários artigos que eu vou deixar aqui no comentário, onde eu explico que ir de 0 a 1 é mais difícil do que ir de 1 a 2. Então, você pegar uma ideia, validar ela, fazer todo o go-to-market é mais difícil do que você comprar um business que já foi validado, que já tem um canal de distribuição, que já tem clientes, que já tem métricas, dados, é muito mais fácil de fazer conta. Porque no final do dia é isso, né? Comprar um negócio é meramente fazer conta e você tá comprando uma promessa futura, né, de crescimento. A diferença de comprar um micro-SaaS para comprar um negócio tradicional é que você não tá só comprando uma promessa, mas como um micro-SaaS é uma coisa muito nichada, se você aplicar a sua experiência de crescimento, de vendas, você consegue duplicar ou triplicar o crescimento do micro-SaaS dependendo do nicho, né, e de uma série de fatores. Bom, quando eu comecei a pesquisar e tentar comprar, né, eu vi que no Brasil, além de não ser possível você encontrar tão fácil micro-SaaS, também tem essa questão da barreira cultural, de que as pessoas não querem vender o negócio delas. Porque um empreendedor vai vender um negócio que dá dando para ele 2, 3, 5, 10 mil de renda adicional por mês, por talvez um ano adiantado de pagamento do que ele ganharia, se daqui 3, 4, 5 anos o negócio dele pode estar triplicando ou quadruplicando a receita que ele gera para esse empreendedor. Então a galera não via sentido em vender. E aí que a minha tese acabou indo por água abaixo por esses fatores, pelo fator cultural, pelo tamanho de mercado, pela educação de mercado. Galera, então, contexto dado, eu vou falar para vocês dessas duas partes, eu vou começar pela parte 1, que é o portfólio puro. Para mim, montar um portfólio puro de micro-SaaS, ele consiste em alguns pontos-chave. O primeiro ponto-chave é que você tem que ter um centro de serviço compartilhado, ou seja, você tem que ter uma base de freelancers por trás, você tem que ter uma pessoa que te ajude com suporte, você tem que ter alguém que te ajude com coisas pontuais, por exemplo, desenvolvedores terceiros, designers terceiros, um contador, um advogado. Então você tem que montar esse braço de prestação de serviço. O segundo ponto é que os seus micro-SaaS, de alguma forma, eles têm que se conectar. Você tem que conseguir remanejar de alguma forma, seja em um boilerplate dentro da parte de produto, seja de uma audiência parecida, seja de uma persona parecida. Enfim, vocês têm que ver alguma forma desses projetos se conectarem, porque se você tiver projetos com mercados muito diferentes, você vai ter curvas de aprendizados diferentes para esses mercados, você vai ter tipos de suportes diferentes, comportamentos diferentes, e isso pode te dar no início uma curva de aprendizado muito longa e consecutivamente te complicar mais do que deveria você ter o seu portfólio. E o terceiro ponto, além do centro de serviço e de uma audiência parecida, é que para você ter um portfólio de micro-SaaS, você tem que de alguma forma ter muito claro como que você vai crescer esses projetos. Não adianta você lançar um micro-SaaS sem você pensar num canal de distribuição para esse produto, né? Às vezes você vai
construir um micro SaaS que o único canal de distribuição que ele tem é através de uma venda de prospecção fria, de outbound, ou um ticket muito alto de um micro SaaS que você depende de um vendedor. Enfim, você tem uma série de critérios e filtros que você tem que olhar, mas é muito importante você pensar, poxa, qual que é o meu canal de distribuição, né? Como que eu vou fazer? O seu canal de distribuição, será que pode ser o mesmo para os três? É um fim de funil? É um topo de funil? Isso é um fator muito importante. Quando eu comecei a pôr todos esses filtros, e aí depois eu até posso fazer um vídeo especificamente sobre eles, eu concluí que o melhor caminho para montar um portfólio de micro SaaS é se eu não fosse o líder desses projetos. Por que líder desses projetos? Porque é o seguinte, se eu pegasse os meus micro SaaS e saísse construindo micro SaaS, eu iria chegar num momento da jornada dos meus projetos que eu ia ter que contratar alguém para me ajudar, uma ou duas pessoas para me ajudar com o crescimento. Mas, dado que eu já tinha uma audiência construída e eu vi muitos empreendedores muito bons na minha comunidade, me ocorreu a seguinte ideia: e se eu pegasse as melhores pessoas que eu visse na comunidade ou projetos que eu entendessem a solução e eu conhecesse alguma forma para gerar valor para esse projeto, seja networking, canal de distribuição, qualquer coisa, por que não trazer esse empreendedor, né, esse parceiro comercial e a gente dividir em 50 e 50 esse projeto, mas esse empreendedor se torna o principal acionista do projeto, né, ou stakeholder, como a gente costuma dizer. Porque se eu ponho essas pessoas, como que elas ganham? Elas ganham porque elas vão continuar aprendendo, eu vou encurtar o aprendizado delas, elas ganham porque elas ainda vai ser o primeiro projeto dentre vários projetos que ela pode lançar. Enfim, o que conta não é só um ROI financeiro, que nem eu falo bastante, mas tem esse ROI intelectual. Então, cara, eu pensei que faria muito sentido e eu poderia ter várias parcerias com vários projetos e eu não necessariamente ser essa pessoa conduzindo os projetos, mas dando uma direção através de uma governança sólida de como esses empreendedores poderiam conduzir esse projeto e ao mesmo tempo eu montaria por trás dos bastidores esse centro de serviço compartilhado que eu poderia compartilhar entre meu portfólio. Bom, essa é a minha tese, então, essa é a tese que eu tô fazendo hoje. O meu micro SaaS hoje, o MGM e o painel de deals, ele é um micro SaaS onde eu tenho outros sócios e eu hoje direciono os projetos, eu ajudo eles e eu também entro com essa minha mão de obra, com a minha experiência e com esse centro de serviço para ajudar essa galera. Então, a minha tese de você ter um portfólio de micro SaaS hoje, ela é uma tese compartilhada. De vez eu centralizar tudo, eu pulverizo em vários micro SaaS que eu posso agregar, mas eu não conduzo mais esses projetos. E o que me leva ao bloco 2, que é um bloco mais avançado, que é o bloco que eu estou buscando nesse momento e que eu acho ideal, que é o bloco onde você cria esse pensamento de pequenas apostas e a gente consegue fazer um misto de SaaS, de micro SaaS com infoprodutos e com outros produtos e você pulveriza a receita. Então um exemplo disso é, eu vou montar um portfólio de micro SaaS, mas eu também vou montar uma audiência e essa audiência, ela também vai consumir infoprodutos meus. Então eu vou usar os meus micro SaaS e a minha experiência para produzir conteúdo para vocês, ensinando e inspirando vocês a construir um micro SaaS e eu também vou pegar e vender infoprodutos como eu já faço atualmente com minha newsletter que já tem 1k de MRR ou com o meu e-book que me gera em torno de uns 2 a 3k de MRR por mês organicamente e assim por diante, a minha escola de micro SaaS, entre meus vários outros produtos. Porque no final do dia, ter um portfólio de micro SaaS, ele tem um grande objetivo atrelado, que é eu quero pulverizar minha renda com vários projetos, porque no final do dia eu quero pegar essa renda ou esse esforço, vamos dizer, menor aplicado do que construir uma grande empresa, para eu ter, no final, o que eu busco pessoalmente é ter um pouco mais de tempo disponível para eu poder fazer as coisas que eu amo ou estar com a minha família. Então, no caso, se eu monto um portfólio de infoprodutos junto com o micro SaaS e eu monto toda essa jornada do usuário, de como esse usuário aprende a montar um micro SaaS, dele entrar na comunidade, dele consumir meus infoprodutos e ao mesmo tempo eu monto esse meu portfólio de micro SaaS, eu também chego no meu objetivo, no final da minha meta, que é ter o meu portfólio e eu crio esse mindset diversificado de pequenas apostas. Gente, eu posso estar viajando aqui, mas eu acredito muito nessa tese e até o momento ela tem se provado. Eu já estou hoje com cerca de 4 ou 5 produtos com faturamento recorrente rodando e todos eles de altíssima qualidade, gerando um valor incrível para a comunidade, para todo mundo. E eu estou cada vez mais concluindo que é sim super possível você ir por esse caminho. Se eu hoje fosse começar do zero, a primeira coisa que eu faria seria eu ter uma nave mãe, ter uma fonte de renda. Então, se você está pensando em montar o seu portfólio, a primeira dica que eu dou para você é monta um micro SaaS e faça ele ser o seu principal gerador de renda. E
quando você estiver nesse ponto, gerando faturamento o suficiente para te dar um pouco de flexibilidade, é aí que você deve começar a pensar na sua segunda ou terceira solução, ou em fazer parcerias, ou em montar audiência, enfim, você pode escolher. Eu acho que a ordem dos fatores não altera muito, né? O que altera é a complexidade. Montar uma audiência não é um trabalho tão simples que você vai demorar uma semana para fazer. É um trabalho de longuíssimo prazo e com muita consistência. Diferente de montar um micro SaaS, que se você validar ele rápido e fazer esse 0 a 1, você consegue, através de canais pagos, escalar um pouco mais rápido do que montar uma audiência. Então, pense qual que é o melhor caminho para você, mas lembre-se, assim, existem vários formatos para você montar um portfólio de micro SaaS. Não leve em consideração só o formato exclusivo de que você precisa construir e operacionalizar todos eles, porque não é o único caminho. E também considere o caminho dos infoprodutos atrelado a micro SaaS. Eu acredito muito que agora, nesse momento, se você juntar micro SaaS e infoprodutos e você conseguir operacionalizar tudo isso, você vai ganhar muito dinheiro e eu acredito que isso se sustenta muito no longo prazo. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se você simpatiza com essa minha tese ou você está buscando montar um portfólio, deixa um comentário aqui também para eu saber e conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco do que você está pensando, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.